Bom, vamos lá. Semana passada a gente começou uma série de mensagens chamadas Cartas ao OneFlow Ministério. Quem lembra disso? Foi bênção. A gente vai continuar. Semana passada a gente estudou a primeira carta. Hoje vai ser a segunda carta para o nosso ministério. Mas para isso eu quero pedir seu silêncio. Faz silêncio. Isso. Hoje vai ser a segunda carta. E hoje é uma carta especial. Eu não sei se você já viu na Bíblia, quando você lê, que o apóstolo Paulo fala que ele mandou a carta junto com alguém. Ou ele mandou a carta, só que outra pessoa escreveu para ele. Hoje foi assim, como eu e o Salomão a gente estava viajando, eu fui falando para o Salomão a pregação e ele foi escrevendo. Então dá uma salva de palmas de novo para o Salomão aí. Benção. Então hoje é a segunda carta de Tarek e Salomão para você. Olha só que benção. A gente faz isso inspirado nas cartas de Paulo. Para você que não sabe, a Bíblia tem algumas cartas onde o apóstolo Paulo e outros apóstolos enviavam para elogiar as igrejas, para instruir nas coisas que as igrejas precisavam melhorar e para dar uma mensagem de esperança e também saudar as pessoas que eles tinham saudade e dar glória para Deus. E a gente está seguindo esse modelo. Semana passada a gente pegou a visão, a missão e os valores do nosso ministério e a gente fez um raio-x para ver se a gente está vivendo o que a gente diz que acredita. E eu ouvi de várias pessoas aqui que levaram várias repreensões, várias palavras de disciplina de Deus. Quem foi disciplinado por Deus semana passada aí? Ei, coisa boa. Hoje tem mais, se Deus quiser. Mas eu vou pedir, olha aqui para mim, principalmente esse lado. Nunca vi tanta cabeça abaixada, meu Deus do céu. Vai ter dor na nuca, hein? Se ficar no celular, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Deixa eu te contar algo bom. Semana passada a gente fez esse raio-x com todos os valores do ministério. Hoje nós vamos pegar um. O pessoal da Flow School, qual que é o último valor do nosso ministério? Dos 7 valores. Fala mais alto de novo. Nós acolhemos as pessoas com amor. Esse é um objetivo do nosso ministério, que você venha aqui e seja acolhido. Quem está vindo pela primeira vez? Deixa eu ver, dá um tchauzinho para mim aí, ó. Isso, que você se sinta bem-vindo, que Deus te abençoe, que a gente possa te acolher bem. Esse é um valor nosso. E na Bíblia, o acolhimento, o cuidado, tem um nome. Qual que é o nome do cuidado pastoral sobre a vida de outra pessoa na Bíblia? Mais alto. Discipulado. Hoje, a carta que nós vamos endereçar para o nosso ministério é sobre discipulado. Talvez você não saiba o que é discipulado, eu vou explicar. Discipulado vem da palavra discípulo. Discípulo significa alguém que segue um mestre, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tem mais tempo de vida. E no caso da Bíblia, ser discípulo significa seguir alguém, um mestre, um discipulador, que tem mais tempo na caminhada de fé do que você, que tem mais tempo andando com Jesus. E isso é muito importante, porque nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. E a gente está aqui no nosso Ministério de Adolescentes, onde a amizade é muito importante. Quem tem bons amigos aí? Deixa eu ver. Boas amizades são importantes. E a Bíblia fala que o discipulado é muito mais do que uma amizade. O discipulado é alguém mais velho na fé e ensinar a outra pessoa a andar com Jesus, para que a outra pessoa se torne maior do que o mestre, maior do que o discipulador. Isso é muito importante. Talvez você está aqui e nunca fez discipulado. Eu quero te convidar hoje a abrir o teu coração para isso. Você precisa conhecer mais Jesus. Talvez você está aqui na igreja há bastante tempo, já foi discipulado, mas nunca discipulou ninguém. Hoje o Senhor vai te incomodar sobre isso. Porque quando Jesus
estava terminando a sua vida aqui, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os discipulando. Se hoje nós temos a Bíblia e a palavra de Deus, é porque ela foi passada de geração em geração através do discipulado. Isso é muito importante, e por isso nós vamos estudar hoje a história de um dos melhores discipulados da Bíblia. Para mim, é o segundo melhor. O primeiro é de Jesus com os discípulos, mas a gente já falou muito sobre isso. Então hoje nós vamos estudar a história de discipulado de Elias e Eliseu. Quem já viu a história de Elias e Eliseu aí? Se você não viu, leia lá, 2 Reis, quer dizer, 1 Reis, a partir do capítulo 17, até 2 Reis, no capítulo 13, conta a história de Elias e Eliseu. São histórias maravilhosas, e é muito legal porque tem discipulado envolvido. E sabe, hoje a gente vai fazer uma estrutura um pouquinho diferente da carta. Semana passada eu li como se fosse uma carta. Hoje eu vou pontuar o discipulado na vida de Elias e Eliseu, e depois eu vou fazer os elogios nas coisas que nós temos acertado no discipulado aqui, e as coisas que nós precisamos melhorar. Por isso, abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Para você que não sabe, 1 Reis vem antes de 2 Reis. Uou! E fica entre Gênesis e Apocalipse também. Uou! Bom, 1 Reis 19, depois dessa piada de tiozão do pavê, vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Se tem alguém no celular, fala: sai do celular, irmão. Olha que coral feio. Ai, meu Deus. Vamos lá. 1 Reis 19, 15 a 16. Faz silêncio. Quero ouvir o ar-condicionado, ó. Isso, os pais também, isso. Os caboclos lá do fundo, ó, o mano de boné vermelho ali, touca. Faz silêncio aí, rapaz, tô te vendo, meu querido. Ei, não levanta os braços não. Ó, 1 Reis 19, versículo 15 e 16. A palavra diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós vamos ler mais, mas que já nesses 2 versículos a sua palavra possa se revelar e a gente possa entender mais sobre discipulado essa noite, que não seja eu falando, mas o Senhor, e tudo que tiver que ser corrigido, melhorado, o Senhor possa nos fazer crescer, e também aquilo que deve ser elogiado, em nome de Jesus, amém. Você prestou atenção no que você leu? Vamos ser sinceros, você prestou atenção? Não? Ó, vamos ler de novo, que são 2 versículos muito importantes, presta atenção. O Senhor lhe disse, é Deus falando com Elias: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, ou Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Aqui Elias, na verdade, já está caminhando para o fim do ministério profético dele. Talvez você não conheça a história de Elias, ou faz tempo que você não lê, então vou refrescar a sua memória. Sempre que Deus chamava alguém para ser profeta, isso significava não apenas falar coisas sobre o futuro das pessoas, mas também trazer mensagens de Deus para elas. E Deus levanta Elias num tempo difícil de Israel, onde o rei de Israel não buscava ao Senhor, não era um homem de Deus, e o povo, consequentemente, também não estava agindo como o povo de Deus. Então Deus levanta Elias para profetizar para aquele povo que eles deviam voltar para Deus, buscar a Deus novamente. Então Elias vive uma série
de milagres e de mensagens de Deus que ele passa para o rei da época, que ele passa para pessoas, mas hoje a gente vai focar um pouco mais na parte do discipulado. A Bíblia diz que quando Elias estava terminando o ministério de profeta dele, de pessoa que fala o futuro da nação e também traz mensagens para a nação, a palavra diz que Deus manda ele ungir algumas pessoas. O que significa ungir na Bíblia? Ungir significa pegar óleo e derramar sobre a cabeça de alguém. Qual era o significado disso? Era como se era uma representação de que o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre uma pessoa para que ela cumprisse um propósito. E Elias, ele estava numa caverna, ele estava vivendo um tempo difícil, porque ele tinha trazido uma mensagem contra o rei de Israel, e a esposa do rei, a rainha, ficou com raiva dele, e começou a perseguir ele. Então ele foge para uma caverna, e Deus visita ele na caverna. Elias estava cansado de ser profeta, porque ele lutava muito para as pessoas buscarem a Deus, e parecia que não adiantava. E então Deus visita Elias na caverna e fala: olha, eu sei que você está cansado, mas eu vou te renovar. E falando em renovação, eu quero que você levante novos líderes que vão executar a minha vontade. Então Deus fala para ele ungir um novo rei para a Síria, um novo rei para Israel, mas ele faz um pedido muito especial. Ele fala: vai e unge Eliseu. Unge Eliseu para ser profeta no seu lugar. O que Deus estava falando para Elias é: comece um discipulado. Olha para quem está do seu lado e fala: comece um discipulado. Era isso que Deus estava falando para Elias. Ok, você cansou? Eu vou te dar descanso. Então, missões finais: escolha um rei para Israel, escolha um rei para a Síria e escolha o seu sucessor. Então Elias começa a executar essas missões, e a Bíblia diz no restante do texto que a primeira que ele foi executar foi escolher um sucessor, alguém que ia continuar o ministério dele. No versículo 19 a 21, ainda no capítulo 19, a Bíblia diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida do meu pai e na minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Olha só que interessante, Deus visitou Elias na caverna, falou para ele ir atrás de Eliseu para ser o sucessor dele. Então ele vai atrás de Eliseu, e a Bíblia diz que quando Elias está chegando aonde Eliseu morava, a Bíblia conta que Eliseu estava trabalhando. Ele estava arando a terra, ele estava com os bois, ele estava controlando os bois, com as suas parelhas, um equipamento de madeira para controlar os bois, enquanto eles aravam a terra para o plantio. Ele estava preparando a terra para o plantio, para a colheita. Então, quando Elias chega, ele pega a capa dele e joga sobre Eliseu. A capa era uma vestimenta da época, e ela tinha um símbolo importante em Israel, significava a honra de alguém, significava a autoridade de alguém. Então quando a Bíblia diz que Elias chegou diante de Eliseu e jogou a capa sobre Eliseu, ele estava falando: agora eu quero que a minha autoridade esteja sobre você. Agora eu quero que a minha autoridade como profeta esteja sobre você. Então ele joga isso. Joga a capa em cima de Eliseu, e Eliseu entende o recado. Ele só pede: olha, me dá um tempinho só para eu me despedir dos meus pais, e então eu vou te seguir. E aí a Bíblia diz que ele pega as 12 parelhas de boi, usa as parelhas de madeira como lenha, faz
um fogo, pega os bois e queima e faz um churrasco e dá uma festa para a comunidade dele, se despede dos pais e vai embora. É isso que significa a música que a gente acabou de cantar, que eu queimei minhas carroças. Está falando de Eliseu essa música. Ele queimou as carroças. Ele não queria mais ser simplesmente um trabalhador comum, mas ele queria ser um profeta do Senhor. Então ele queima as carroças, faz uma festa, porque Deus tinha chamado ele. E talvez você está aqui e Deus hoje está falando: eu quero que você largue as suas carroças para me seguir, porque eu te escolhi para ser profeta. Isso não significa que a tua profissão, porque não é bem uma profissão, vai ter que ser profeta. Não. Você pode ter uma profissão normal, como dentista, advogado, sei lá o quê, mas mesmo assim ser um profeta do Senhor. E tem pessoas que Deus está levantando hoje para se tornarem profetas. Profetas na sua escola, profeta na sua casa. E quem sabe, alguns aqui profetas em tempo integral, como eu, os outros pastores, o pessoal aqui que serve na equipe ministerial. Então Deus chama Eliseu, e a Bíblia diz que ele fica feliz, ele faz um churrasco, e a partir dali ele começa a seguir Elias, e ali começa uma história de discipulado. Eliseu começa a aprender com Elias, como era ser um homem cheio da presença de Deus. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Deixa eu ver. Então, cara, presta atenção nisso, porque tem 4 dicas na história de Elias e Eliseu, muito boas, para te ensinar a ser um bom discípulo de Jesus, e também um bom discipulador, ou um bom discípulo de outra pessoa. A primeira delas é que o discipulado, ele é intencional. Olha para quem está do outro lado agora, a pessoa diferente que você não olhou antes e fala: o discipulado é intencional. O que significa ser intencional? É você tomar uma atitude. Às vezes a gente quer que Deus visite a gente, quer que Deus faça as coisas com a gente, mas a gente fica esperando um anjo aparecer na sua casa, igual eu fiz semana passada, e falar: Enzo, eu estou te chamando. Só que o discipulado, ele é intencional. Você não tem que estar lá no sofá esperando. Deus sempre mostra que o discipulado envolve a atitude das duas partes. Primeiro mostra a intencionalidade de Elias. Ele foi até Eliseu. Ele chamou Eliseu. Ele jogou a capa sobre ele, falando: eu quero te honrar, eu quero derramar autoridade sobre sua vida. Ou seja, ele não esperou Deus ir cutucar Eliseu para começar. Não, ele falou: eu vou lá, Deus me mandou discipular Eliseu, então eu vou lá. E aqui fica a palavra para os nossos discipuladores: para de esperar o discípulo cair do céu, vai atrás dele, meu filho. E então ele vai intencionalmente, e aí tem a intenção do outro lado. Eliseu recebe o convite e aceita com alegria. Ele faz um churrasco, ele larga a profissão antiga para agora ser um profeta do Senhor, e segue Elias. A Bíblia diz que Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias. Isso significa serviço, servidão. Ele agia às vezes como até empregado de Elias, porque ele queria aprender mais do Senhor, ele queria mais de Deus. Os dois foram muito intencionais. Eles não ficaram esperando as coisas de Deus acontecerem, enquanto jogavam LOL, enquanto jogava Dress to Impress, enquanto ficava jogando Roblox. Não! Eles foram intencionais. E é interessante porque, aplicando isso aqui para o nosso tempo, na nossa carta, se eu fosse escrever uma carta para o nosso ministério sobre discipulado, primeiro eu ia elogiar que muitos dos nossos discipuladores são intencionais, eles vão atrás das pessoas. Quem está discipulando alguém aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Fica de pé, por favor. Dá uma salva de palmas para esse povo. Eles gastam tempo cuidando de outra pessoa.
Pode sentar. É um elogio que eu faria aos nossos discipuladores. E como é que funciona para discipular aqui no Flow? Você tem que fazer parte da One Flow School. Quem faz parte da One Flow School aqui? Vocês foram chamados para ser profetas. Só que vocês viram que uma galera gritou que é da School, mas poucos deles discipulam? Então o meu elogio seria para aqueles que já estão discipulando, e a minha repreensão para todos aqueles que são da School e não estão discipulando ninguém. Quem é da School e não está discipulando ninguém? Vamos confessar os pecados. Vai, levanta a mão, miserável. Deus está te chamando. Eliseu está te esperando. Se alguém levantou a mão do seu lado, fala: Elias, Eliseu está te esperando. Que adianta saber a visão, a missão, os valores, se na hora de ir discipular você não faz nada? Pastor, eu não sei discipular. Eu tenho uma boa notícia para você. Semana que vem, na School de terça e na School de quinta, nós vamos ensinar você a discipular. Então não tem mais desculpa. Amém, Elias? Amém, você entendeu? Então o elogio é para aqueles que estão discipulando, e a repreensão é para aqueles que podem discipular e não discipulam. Eu daria outro elogio para aqueles que vão atrás de discipulado. Quem aqui chegou na igreja e foi atrás de um discipulador sem ninguém vir atrás de você? Deixa eu ver, levanta a mão. Que Deus abençoe você, porque você é uma pessoa de atitude. Você não fica esperando o discipulador cair do céu, você vai atrás. O discipulado, ele é intencional dos dois lados. E a repreensão que eu faria nesse sentido é que tem pessoas aqui que os discipuladores estão indo atrás, mas você está falando: eu não quero. Não, pegou fogo na minha caixa d'água. Não, eu vou levar minha avó no jiu-jitsu. Não, eu não tenho tempo, eu estou estudando para medicina. Ei! Deus está te chamando para ser cheio da presença dEle, para ser profeta, e você está dando desculpa. E se você fizesse como Eliseu e queimasse tudo, deixasse as carroças para trás e falasse: eu estou aqui, Senhor, pode me discipular. Quem aqui nunca fez discipulado? Levanta a mão, deixa eu ver. Jesus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Hoje é o dia. Discipulado, ele tem que ser intencional. E eu tenho uma história muito legal com o meu discipulador, que foi intencional. Eu lembro que quando eu fui chamado para trabalhar aqui no ministério, eu fui chamado pelo pastor Lelo. Era o pastor de adolescentes antes de mim. E ele foi o meu Elias. E eu fui o Eliseu dele, puxei até a careca de Eliseu. Você não sabe, Eliseu era careca, vai ler a Bíblia que você descobre. E quem zoou o careca, um urso comeu, hein? Enfim, e aí, eu lembro que quando eu cheguei no ministério, o Lelo foi muito intencional comigo. Ele falou: cara, eu quero cuidar da sua vida, vamos conversar toda terça-feira? Eu falei: vamos. No começo eu achei um pouco estranho, porque eu não conhecia ele. Eu convivia há tempos com o pastor Michel, ele tinha acabado de chegar na igreja, o Lelo. Mas eu decidi dar uma chance, eu fui intencional. E foi interessante que nós dois fomos muito intencionais na vida um do outro. A gente criou um vínculo de amizade maravilhoso. E ele me ensinou sobre como cuidar de pessoas. E eu era insistente. Quando ele ia desmarcar os discipulados, eu ia atrás e marcava outro. O discipulado tem que ser intencional. E se hoje, pela graça de Deus, eu posso ser pastor, você pode gostar da minha pregação, eu cuido de pessoas aqui, o ministério cresceu, é porque alguém decidiu investir em mim. E eu aceitei o investimento. E é legal que, às vezes, o investimento vinha do próprio bolso dele. Porque eu não ganhava muito no início do ministério trabalhando aqui, então ele pegava dinheiro do próprio bolso, todo mês, durante vários meses, para me sustentar. Ele investiu na minha vida. Olha para quem está do seu lado e fala: investe na minha vida, faz o Pix. Brincadeiras à parte.
vai atrás de um discipulador, vai atrás de um discípulo. Amém? Não é amém para o Pix, é amém para o discipulado, amém? Amém. Primeira coisa, discipulado é intencional, ele não cai do céu, é isso que a gente aprende com Elias e Eliseu. A segunda coisa que a história de Elias e Eliseu nos ensina é que o discipulado é poderoso. Repete assim comigo: o discipulado. Mais alto que você não está no velório. O discipulado é poderoso. Como assim é poderoso? Não é que a junção de você com alguém se torna o poder, não é isso. Mas quando você se une com alguém que busca a Deus, e essa pessoa te ensina a buscar a Deus e te ensina a amar o próximo, o poder de Deus começa a repousar. Você começa a ter experiências do poder de Deus. Experiências onde o Senhor visita e você vê milagres, resposta, mensagens do Senhor. E eu vou ler algumas histórias do poder de Deus que Elias e Eliseu viveram. Algumas histórias, porque são vários milagres. Elias, por exemplo, ele pôde chegar diante do rei que estava em pecado e falar: não vai chover sobre a terra de Israel, porque Israel está em pecado. E a chuva é o que rega a terra para o plantio acontecer e para a colheita vir e para a comida chegar. Então quando você reclamar de chuva, lembra que ela é uma bênção na sua vida. E Eliseu sabia disso. Elias, perdão. E então ele chega diante do rei de Israel e fala: não vai chover até eu falar que vai chover, porque isso vai ser castigo de Deus em vocês, porque vocês não estão buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Elias não orou, não chovia. Deus deu poder para um homem, poder de Deus, porque Elias era um homem como eu e você, para ele falar que não ia mais chover, e não choveu. Ele também, quando ele fugiu, depois que ele deu essa mensagem para o rei de Israel, a Bíblia diz que ele foge e ele é sustentado por corvos. Corvos traziam a comida dele num tempo onde estava tendo a seca. Depois a Bíblia conta que ele enfrenta os profetas de Baal e ele ora para cair fogo do céu sobre o altar, e cai fogo do céu. Tem tantas histórias de Elias, mas não foi só ele. Eliseu também viveu essas histórias. A Bíblia conta que em outro tempo, onde o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estavam indo para uma guerra, faltou água, então Deus levanta Eliseu para falar que águas viriam e encheriam cisternas e o povo de Deus ia poder beber água até se fartar e ganhar a guerra, e isso acontece. Eles viveram experiências maravilhosas. Tem outra onde o exército da Síria estava vindo atacar Eliseu, porque Eliseu sabia todas as estratégias do inimigo. Quando o inimigo vinha atacar Israel, ele sabia por onde vinha, porque Deus contava para ele. Eram homens que viviam o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer que Elias e Eliseu eram Jesus no Antigo Testamento. Eles foram usados para multiplicar comida, eles foram usados para ressuscitar pessoas, eles foram usados para trazer mensagens de Deus. Eles eram cheios do poder de Deus. E é interessante que a gente vê isso acontecendo não só na vida de Elias, mas na de Eliseu também, por causa do discipulado. Sabe, hoje eu quero te convidar a conhecer pessoas, a andar com pessoas que são cheias do poder de Deus. Não simplesmente ter amigos que gostam das mesmas coisas que você gosta, mas pessoas que são cheias do poder de Deus. Eliseu, ele não queima as carroças para seguir Elias com alegria, apenas para ser profeta, mas ele sabia que ele estava indo se encontrar com o profeta do Antigo Testamento. Ele ia andar com um homem cheio do poder de Deus. E hoje eu quero te convidar a procurar pessoas que amam a presença e o poder de Deus. A gente tem histórias tão bonitas aqui de discipulado.
Por exemplo, as pessoas que vão pregar no Wave, quem estava no Wave aí, deixa eu ver. Para você que não sabe, é um culto que vem 3.000 adolescentes, é maravilhoso. E geralmente nesse culto, geralmente não sempre, um adolescente prega. E nos últimos 3 Waves a gente viu histórias de discipulado muito legais. Primeiro, há 3 anos atrás, o Giovanni Rache pregou no Wave. Tinham escadas, tinham pessoas nas escadas se convertendo, as escadas cheias de gente se convertendo. Quem estava aqui, você lembra disso? E foi especial que o Davi no outro ano fez a mesma coisa e aconteceu de novo. E é interessante que esses meninos, eles não tinham experiência com pregação. Mas o Zé, que é o vice-líder aqui do nosso ministério, ele não está aqui agora porque ele está lá atrás preparando os moletons para você. Mas o Zé acompanha os pregadores do Wave. Ele ensina os meninos a pregar. Então, se esses meninos pregam cheio do Espírito Santo, é porque alguém mais velho na fé foi intencional com eles. E as pessoas mais novas na fé também foram intencionais de volta, recebendo instrução e o poder de Deus. E foi especial que no Wave desse ano a gente fez a mesma coisa com a Paulinha, só que dessa vez foi algo diferente. Não tinha centenas de adolescentes entregando a vida para Jesus nas escadas, mas tinham pessoas aqui na frente sendo curadas, vivendo os milagres que a gente vê Elias e Eliseu fazendo na Bíblia. A Bíblia conta que Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Nós já vimos o poder de Deus acontecer aqui. A palavra de Deus conta experiências do poder que estão acessíveis a nós. E foi interessante que no Wave desse ano a Paulinha fez um momento de oração por cura aqui. E teve um testemunho muito legal, uma menina me mandou no WhatsApp. Ela me contou que chegou acompanhada de uma amiga. Eu estou lendo aqui para não falar nada errado. Ela estava com fortes dores no estômago, a ponto de não conseguir andar. E mesmo com dor, ela estava ali buscando a presença de Deus. Então ela veio aqui na frente para receber a oração, e as pessoas começaram a orar para ela ser curada, e ela começou a sentir muita dor na barriga durante a oração, a ponto dela deitar no chão e começar a chorar de dor. Então a galera começou a orar mais e orar mais, até que ela levantou e falou: Jesus me curou. Jesus me curou, e ela saiu feliz dali. Aconteceu faz 3 semanas aqui. O poder de Deus está acessível através do discipulado. A Paulinha nunca tinha pregado, mas alguém mais velho ensinou ela a pregar. Alguém mais velho na fé: ei, você está perdendo bênçãos do poder de Deus porque você não faz discipulado. Porque você não é discipulado, e porque você que pode discipular não discipula ninguém. Ei! Se quer viver experiências do poder de Deus, participe de um discipulado. E eu não estou falando apenas do nosso caderninho de discipulado aqui, que dura 12 semanas, não é isso. Esse caderninho é o início da caminhada, ele te ajuda no início da caminhada com a pessoa. Mas pode ser mais do que isso, pode ser mais do que o batismo, pode ser o poder de Deus visitando os seus discípulos. Primeiro, o discipulado é intencional e depois ele é poderoso. Quantos creem nisso? Amém? Terceiro ensino que a vida de Elias e Eliseu nos dá sobre discipulado. O discípulo, ele tem que ser uma cópia do discipulador. Repete-se comigo: o discípulo. Mais alto: o discípulo tem que ser uma cópia do discipulador. O nosso primeiro discipulador é Jesus. Nós temos que ser cópias de Jesus. 1 João diz que aquele que ama Jesus deve andar como ele andou. Só que Jesus hoje atua por meio do Espírito Santo através da vida de outras pessoas, através de discipuladores. Então o discipulado, ele é intencional, ele revela o poder de Deus, mas também você tem que aprender algumas coisas na prática sobre discipulado. Algumas coisas onde você aprende o jeito de orar, o jeito de falar de Deus,
o jeito de jejuar. Porque às vezes você não sabe como buscar Deus, mas tem gente aqui que sabe ir para águas profundas com Deus e você pode ir junto com elas. E foi isso que aconteceu na vida de Elias e Eliseu. E olha só que interessante, a Bíblia mostra milagres praticamente idênticos entre Elias e Eliseu. Em 1 Reis 17:14, a Bíblia diz que Elias multiplicou da farinha e do azeite da viúva de Sarepta. Em 2 Reis 4, 1 até o 7, a Bíblia diz que Eliseu multiplica do azeite da viúva sunamita. Depois, em 1 Reis 17, a Bíblia diz que Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. E em 2 Reis 1, a Bíblia diz que Elias orou para cair fogo do céu sobre os soldados do rei de Israel que estava vindo atrás dele. Mais para frente, em 2 Reis 6, Eliseu ora para que caísse cegueira sobre o exército inimigo que estava cercando ele. Outro milagre, Elias pegou a capa dele e bateu no Rio Jordão para o rio abrir e eles passarem no meio. Na volta, Eliseu pega a capa e faz a mesma coisa e passa no meio. O que a Bíblia está mostrando aqui é de alguém que aprendeu com o seu discipulador as mesmas práticas, o mesmo jeito de orar, o mesmo jeito de fazer as coisas. Eu não estou falando para você virar irmão gêmeo do seu discipulador, não é isso. Mas pede para ele, me ensina a orar, me ensina a orar pelas pessoas, me ensina a evangelizar, me ensina a jejuar. Como é que você faz o seu devocional? Como é que as coisas funcionam? Outro discipulador que eu pude ter a graça de Deus na minha vida foi o pastor Michel. O Lelo, ele me ensinou a cuidar de gente, a acompanhar as pessoas. O Michel me ensinou coisas sobre o poder de Deus. Para você que não conhece, o Michel é o pastor presidente da nossa igreja. E foi muito gostoso aprender algumas coisas com ele. Eu cresci na minha adolescência, ele era o pastor de adolescentes na época, e ele falava que muitas vezes antes dele pregar, ele vinha com as cadeiras vazias e começava a pregar para as cadeiras vazias. Por quê? Porque ele queria treinar para quando as cadeiras estivessem cheias de pessoas, ele tivesse autoridade e poder. Eu aprendi isso com ele. Quando eu era pastor dos juniores, que agora chama UP, eu chegava no domingo à tarde, antes de pregar no domingo à noite, eu ia ali no ginásio e pregava para as cadeiras vazias. Eu aprendi isso com o meu discipulador. Eu falei, se o Michel, que é um homem de Deus, treina para pregar, que dirá eu? Eu comecei a treinar, e a presença de Deus visitava as crianças lá. Tanto que hoje tem frutos de pessoas que eu cuidei nos juniores. Aqui ó, a Mari e a Raquel, elas já têm 21 anos. Mas eu cuidei delas quando elas tinham 12. Elas são frutos daquele tempo onde eu pregava para as cadeiras vazias. Eu aprendi isso com ele, eu aprendi a pregar com o pastor Michel. Eu lembro de vezes onde ele reuniu alguns pastores aqui do nosso ministério e nos ensinou a fazer esboço, nos ensinou a pregar, ele nos ensinou a orar com autoridade, ele nos ensinou a não ter medo. Ele falava para a gente, olha, toda vez que você for pregar, você faz um bom esboço. Se você chegar na hora da pregação, não deu tempo de fazer o melhor esboço do mundo, não tem problema, porque a graça de Deus vai vir sobre você. Você tem que ir lutar a batalha de Deus como se você estivesse entrando num ringue. Ele falava isso pra gente. Ele falou, quando eu lutava judô, você que não sabe, o pastor Michel lutava judô. Ele falou, quando eu lutava judô, tinha lutas que eu ganhava olhando no olho do adversário. O cara podia ser mais treinado do que eu, o cara podia ser mais forte do que eu, mas às vezes só a minha postura já assustava o adversário. Ele falou, então quando você for pregar, cara, você tem que entrar como se você estivesse num ringue, a ponto de derrubar o diabo, e aqueles que não conhecem a Jesus vão se converter, porque o poder de Deus está em você. Foram tantos ensinamentos que eu aprendi com ele. O discipulado é você aprender a copiar as coisas boas do seu discipulador. É lógico que o seu discipulador vai ter defeitos, mas aprenda com as qualidades dele. Você precisa ser cópia de alguém mais crente do que você. Quem conhece alguém mais crente do que você? Você conhece?
Está na hora de você copiar essa pessoa. Está na hora de você copiar essa pessoa. O discípulo copia o discipulador. E sabe, vindo para nossas cartas, eu vou juntar aqui algo sobre ser intencional e algo também sobre o copiar o discípulo. Eu tenho percebido que o discipulado aqui no nosso meio, muitas vezes é intencional, da parte do discipulador, é intencional da parte do discípulo, mas não tem poder de Deus. Você só faz um caderninho. Ei, discipulado não é um caderno. O caderno é um instrumento. Você já buscou o poder e a presença de Deus com o teu discipulador? Você já aprendeu o que ele faz? Eu tenho certeza que se você fizer isso, a presença e o poder de Deus vai te visitar. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um povo indo embora, já foi embora uma fileira, já foi embora outra fileira, já foi embora, está tudo indo embora. Ei, glória! Vão perder a unção dobrada. Nunca vi, gente. O culto acaba 9h30 a 9h45 no máximo, toda semana. Quem entendeu faz um joinha. Fica até o fim, senão você vai perder a bênção. O discipulado, ele é intencional, ele é poderoso. E tem que haver troca, tem que haver cópia, tem que haver aprendizado. E a última coisa que a vida de Elias e Eliseu nos ensina sobre discipulado é que discipulado bom acaba. Olha para quem está do seu lado e fala: discipulado bom tem prazo de validade. E a unção vai vir em dobro. A gente vê isso na vida de Elias e Eliseu. A Bíblia diz que quando estava chegando no final do ministério de Elias, o Espírito Santo começou a revelar isso para ele e para os profetas ao redor, inclusive para Eliseu. Então a Bíblia diz que Elias começa a testar Eliseu para ver se ele estava pronto para o término do discipulado. Então, em 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que Elias vai de Gilgal até Betel, e Eliseu fala: eu vou com você. Depois, ele vai de Betel para Jericó, e Eliseu fala: eu vou com você. Depois de Jericó para o Jordão, e Eliseu fala: eu vou com você. E em todos esses caminhos, os outros profetas que conheciam os dois, avisavam Eliseu e falavam: olha, Deus vai levar Elias, você está pronto? E então, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o 11, a palavra conta sobre o momento em que Elias é levado aos céus e Eliseu fica sem o discipulador dele. A Bíblia diz assim: depois de atravessar, eles atravessaram o Jordão, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir, quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Olha que término de discipulado maluco. Você imagina, você está terminando o discipulado, o discipulador sai com umas carruagens de fogo num redemoinho. Eita! Foi isso que aconteceu. Elias era um homem tão poderoso de Deus que Deus não deixou ele morrer. Deus recolhe Elias por meio dos exércitos celestiais. E isso representava o final do discipulado. Eliseu agora não era mais um bebê na fé. Ele tinha que aprender a andar um pouco sozinho e se tornar um discipulador. Então, Eliseu se torna essa pessoa. Elias foi levado ao céu, Eliseu recebe a unção de profeta, e o discipulado acabou. E sabe por que discipulado bom acaba? Porque tem que ter uma hora que você tem que ter as suas próprias experiências e o seu próprio jeito de viver a vida com Deus.
Tem duas coisas que acontecem erradas aqui no nosso ministério. O discipulador que abandona o discípulo no meio do caminho, e isso está errado. Mas tem o discipulador ou o discípulo que não se largam nunca, e isso é ruim. Você imagina só se a sua mãe te carregasse no colo até hoje, como que ia ser? Tem gente aqui que eu sei que ainda é o bebezinho da mamãe, que vai dormir com a mamãe quando está triste. Ei, está na hora do seu consolo vir do Espírito Santo. Está na hora de amadurecer. É claro que o abraço da mãe é maravilhoso, mas tem gente aqui que está querendo ser carregado o resto da vida. Se eu carregar a minha filha o resto da vida, ela nunca vai aprender a andar. Tanto que agora ela aprendeu a se arrastar. Ela faz igual o soldadinho, ela faz assim com as mãozinhas e vai indo. E vem rindo ainda. O discipulado bom, ele tem término. Então eu vou dar a dica para você que é discipulador. Você discipula as 12 semanas ali do caderninho, a pessoa se batiza. Depois, comece a encontrar a pessoa uma vez por mês, não precisa mais ser toda semana. A pessoa precisa aprender a andar um pouco sozinha. E depois, quando Deus tocar você, você vai falar, olha, agora é a sua vez de ser o Elias de alguém. Vai! Isso significa que você nunca mais vai poder ter um discipulador? Não, você pode, depois de um tempo, você viu que você precisa crescer de novo e ir atrás de outra pessoa, mas o discipulado bom, ele tem término. Eu lembro um dia, depois de algum tempo, que o Lelo me acompanhava, o pastor de adolescentes antes de mim, eu estou falando para você lembrar, porque muitos não conhecem. Teve um dia que eu cheguei para ele, depois de orar, eu falei, Lelo, eu acho que acabou o tempo do nosso discipulado. Ele falou, ok. Porque eu falei, eu preciso amadurecer algumas coisas que com você eu não vou amadurecer, porque você me protege. Tem broncas da igreja que eu preciso levar, que você está levando por mim, mas que eu nunca vou crescer. Eu pedi para levar bronca. Olha só, eu pedi para crescer. Discipulado tem prazo de validade. Mas tem a parte final, e eu vou encerrar com isso, que não só terminou o discipulado, mas quando Elias viu que Eliseu seguia ele perguntou no versículo 9, coloca aí de novo no telão, por favor. O que posso fazer em seu favor, antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu, dá-me porção dupla do teu espírito. Repete-se comigo, dá-me, mais alto, dá-me porção dupla do teu espírito. O que isso significa? Eliseu estava falando, eu não quero viver apenas o que você viveu, Elias, eu quero viver o dobro. E é interessante que quando você vai ver a história de Elias e Eliseu tem o dobro de experiências poderosas com Deus do que Elias. Ele recebeu. O discipulado bom é aquele que tem prazo de validade e que quando termina, o discípulo se torna melhor do que o discipulador. Se torna maior do que o discipulador. Se torna mais crente que o discipulador. E cara, eu fico muito feliz porque eu vejo vários adolescentes, e isso seria um elogio da carta, que são muito mais crentes do que eu quando eu era adolescente. E eu fico muito feliz com isso, eu falo, tá dando certo, eu estou fazendo o discipulado direito, eles são melhores do que eu. Só que assim como Eliseu, nós devemos pedir porção dupla do Espírito de Deus. Quantos querem viver o dobro do que eu já vivi? Deixa eu ver. Nós vamos orar por isso. A geração de vocês vai ser melhor que a minha. Vocês não são a geração Nutella, vocês não são a geração dos Enzos, não, vocês são a geração de Elias e de Eliseu. Vocês vão ser melhores do que os mais velhos, mais crentes, mais cheios do Espírito Santo, vão viver o poder de Deus. A igreja vai crescer na mão de vocês. Vocês têm na mão o melhor instrumento de evangelização que as gerações anteriores não tiveram. Usa teu celular, cara. Que os teus stories tenham o poder de Deus.
que as suas postagens tenham o poder de Deus. O Senhor quer derramar a porção dupla de Elias sobre a sua vida. Por isso nós vamos orar. Eu quero pedir para você ficar de pé. Hoje o culto foi um pouquinho mais longe. Eu vou fazer alguns convites para você aqui. Eu peço, não vá. Imagina se Eliseu tivesse ido embora antes da carruagem de fogo vir. Faz 10 dias que eu estou orando por essa sexta-feira. E Deus me disse que eu veria a glória de Deus nessa sexta-feira. Eu quero a porção dupla do Senhor. Eu vou pedir para os nossos líderes que entraram naquele grupo de discipuladores da School virem aqui na frente. Nós vamos promover o que a gente estudou aqui, não só nas palavras, mas em atitude. Esse povo que está aqui, ele se preparou para estar aqui. Façam fileira, não fiquem um atrás dos outros, tá bom? Vem mais para cá, aqui, para caber mais gente. Vai mais para lá. Isso. Meninas, vão mais para lá, ali, Vai mais para lá. Isso, sustou. Vai lá, vai. Vai. Mais para lá, gente. Mais para lá. Isso. Pode ir, vai até o fim lá. Pode ir. Isso, coisa boa. Não é para vir a School inteira, só quem está no grupo lá. Esse povo que está aqui, eles têm a sua idade. Eles têm defeitos como você. Eu também tenho. Mas são pessoas que se disponibilizaram para ser Elias na sua vida. São pessoas que têm a mesma idade do que você, mas que andam com Deus há mais tempo do que você. E que podem te ensinar sobre um discipulado intencional, poderoso, onde um copia o outro e onde a bênção de Deus vem dobrada. Por isso eu vou fazer 2 convites. O primeiro é para você que já está aqui na igreja há algum tempo, mas não tem um discipulador. Chega de enrolar. É hoje. Nós vamos orar. E vai ser uma oração simples, até por causa do tempo. Mas Deus quer mais que tua oração hoje. Ele quer um passo de fé. Não adianta você pedir, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Seu poder, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, quem tenho eu além de Ti? Se você não vem atrás de alguém que vai te ensinar sobre o poder de Deus. Por isso eu vou orar pela sua vida. E enquanto a banda tocar aqui, se Deus tocou o teu coração, você acha que você precisa de um discipulador? Eu lembro que eu falei que é apenas para aqueles que já são daqui, não para os visitantes. Os visitantes que quiserem também pode vir, não tem problema. Vocês vão vir aqui, eles vão pegar o teu nome, teu telefone, porque eles vão entrar em contato com você essa semana. E eles vão começar um discipulado com você. Então eu vou orar. E depois que eu orar, se Deus tocou o teu coração, vem aqui. E aí depois vai vir o segundo convite. Não vá embora antes da hora. Carros e carruagens de fogo vão andar sobre esse lugar. Senhor Jesus, eu quero pedir que aqueles que o Senhor escolheu para uma vida mais profunda contigo nesse tempo, enquanto nós vamos adorar o Senhor com essa canção, eles possam vir e encontrar um discipulado, como o discipulado de Elias e de Eliseu, e que a bênção dobrada do Senhor esteja sobre esses discipulados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus tocou o teu coração, venha aqui na frente. Venha. Se você quer ser discipulado, venha. Vamos, eu sei que tem gente que está sendo tocada pelo Espírito Santo. Venha, não tenha vergonha.
Vamos. Vamos. Se você quer uma caminhada nova com Deus, venha, não tenha vergonha. Aqui ó, tem 2 manos corajosos. Dá uma salva de palmas para esses caras. Tem mais. Tem mais. Venha. Venha. Pode ir tocando. Venha. Venha. Eu não vou parar de falar, venha. Você vai ficar me ouvindo até 5 da manhã, ou você vai vir. Tem mais. Um monte de gente levantou a mão falando que não foi discipulado. O que você está esperando? Venha. Nós vamos cantar. E essa música vai ser uma chance para você encontrar um discipulador. Novas sandálias pra suportar o medir, pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias me disse, Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. e ele abriu mão de sua glória, passando madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. E ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir, pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu sou
nós vamos terminar com o segundo convite. Eu acredito que tem pessoas aqui que não entenderam o que está acontecendo aqui. Eu vou falar de outra forma do segundo convite. Talvez você está aqui e não conhece a Jesus direito. E você quer conhecer mais de Deus. Talvez você veio para a igreja pela primeira vez, não apenas porque o seu amigo te convidou, mas você falou, quem sabe se eu for na igreja, Jesus não vai resolver a minha vida. Você veio para o lugar certo. Ou você veio obrigado, ou você veio só para ver qual é que é, mas Deus marcou a sua vinda para cá. E Ele quer começar algo novo na sua vida. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu achava que o meu jeito de viver estava certo. Até que um dia a presença de Deus me tocou e mostrou que as coisas que eu gostava estavam me fazendo mal. As festas, os meus relacionamentos. De vezes que eu ia para esses lugares e voltava vazio, chorando no meu quarto, de dor, sozinho. E Jesus falou para mim, o que você está procurando nas festas, o que você está procurando em outras pessoas, só eu tenho. E talvez tenham pessoas aqui que estão como eu estava. E hoje Jesus está te chamando para ter uma vida nova. Eu quero orar pela tua vida. Se você é essa pessoa, não tenha vergonha. Eu tomei essa decisão e vários aqui já tomaram. Levanta sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não tenha vergonha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Eu vou te pedir um passo de fé. Eu vou pedir para você vir aqui. Venha. Venha. Chama um amigo do lado. O cara ali que levantou a mão e na hora que eu falei para vir aqui desistiu. Venha. Venha. Hoje é dia de vida nova. Venha. Dá uma salva de palmas para esse povo aí. Pode vir. Isso. Precisa ajoelhar não, senão depois fica difícil de eu falar com você. Que bom que você está aqui, cara. Que massa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, moça. Deus abençoe vocês. Venha, venha. Não tenha vergonha. Se você é adulto e quer entregar a vida para Jesus hoje, venha. Não tenha vergonha. A gente vai encerrar esse culto orando juntos aqui. Isso aqui que você vai fazer não é uma reza que tipo, nossa, eu vou voltar para casa, tá milionário, não vai acontecer mais nada de ruim, a zica saiu porque o pastor rezou comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai orar comigo, iniciando sua caminhada com Jesus, pedindo para o Espírito dele entrar dentro de você e te tornar uma nova pessoa. E o que isso envolve? Aqui não tem propaganda enganosa. Eu vou falar a verdade para você. Você vai sofrer, mas a diferença é que Jesus vai estar junto com você. Você não vai mais sofrer sozinho. Você está entendendo? A diferença de quem tem Jesus não é que a gente é melhor do que os outros. Aqui é um hospital. Nós percebemos as nossas doenças internas e viemos para cá em busca do médico dos médicos. Então você vai se entregar para Ele. Você vai pedir perdão pelo estilo de vida que você tem adotado longe de Deus. Você sabe que Deus não te chamou para viver do jeito que você está vivendo, mas parece que você não consegue viver do jeito de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. E só tem um jeito de vencer o pecado: é crendo que Jesus te limpou dele na cruz, e crendo que Ele ressuscitou para te dar vida nova. A partir de hoje, vida nova aqui na terra e vida nova no céu. Você quer isso? Vocês querem isso? Então nós vamos orar para o Espírito de Deus entrar em você. Esse é o primeiro passo. O segundo é esse povo que está aqui. Vou pedir, façam uma roda em volta deles aqui, vai. Fica tranquilo, a gente não vai assaltar vocês, tá bom? Inclusive, cuidado com os assaltos na hora de ir embora, viu?
tá tarde. Mas esse povo que está aqui, ele veio aqui para pegar o teu nome, orar com você, para você não andar sozinho. Porque os vida louca que você está andando na tua escola estão te levando para o inferno. Jesus quer te envolver de pessoas de Deus. Isso vai envolver algumas renúncias. Você vai ter que mudar algumas práticas. Talvez você vai ter que mudar o teu guarda-roupa, tá? Porque você não está vivendo mais para impressionar os outros. Você não está mais vivendo do seu jeito. Você está vivendo para aquele que te criou. Deu para entender? Então, vamos orar juntos. Você que entregou a vida para Jesus, dá um passo para frente aqui, só para eu ver quem que é. Vem, isso, vem, isso. Os crentes ficam para trás. Isso. Quero saber só quem aceitou Jesus. Vocês aceitaram Jesus? Vem para frente aqui, menino. Isso, rapaz, não mordo não. Vem cá, ó, abre espaço aqui, ó. Isso. Eu vou orar junto com vocês e depois eu vou pedir para o pessoal, os discipuladores, virem aqui, as meninas conversarem com as meninas, os meninos com os meninos. Nenhum de vocês pode sair sem alguém da school conversar com vocês, tá bom? Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí. Não sei o que está acontecendo ali, mas pode aplaudir, fechou. Então, o cara foi curado. Coisa boa, glória a Deus. Vamos orar por esse povo aqui. Você que está aqui na frente, fecha os olhos. Você que está atrás, levanta as mãos, orando por eles. E você que deu o passo para frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, de ter vivido do meu jeito. Agora eu quero viver do seu. Eu creio que a sua morte me limpa dos meus pecados. O Senhor me substituiu. Eu merecia ser condenado, mas o Senhor foi no meu lugar. E eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Hoje, entra com o teu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para esse povo bonito. Deus abençoe a sua vida. O pessoal da school pode vir aqui, levanta a sua mão, só abaixa quando vier alguém da school até você, tá bom? Fica com a mão levantada aqui, ó. Tem um cara aqui, venha, ó. Tem dois caras aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou encerrar esse culto orando por você. E se você quiser receber uma oração por cura, você pode vir ali naquele cantinho que tem um ministério ali que é o inimigo do SUS. Você vai ali e sai curado, tá bom? Senhor Jesus, abençoe esses meninos, enche eles do Espírito Santo, que eles possam viver um discipulado com unção dobrada. Abençoa a ida para casa, abençoa esse novo tempo no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser uma oração por cura, vai ali. Os nossos moletons, camisetas estão ali. Semana que vem chegam os nossos gorros. E Deus abençoe a sua vida. Vai com Deus. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? É isso, gente. Deus abençoe vocês e até sexta-feira que vem.